Começa agora mais uma edição do nosso Alô Cidade, o tradicional Alô Cidade, pela sua TVI, TV Itabuna, que alcança a maioridade. E alcançando a maioridade, nós retornamos com esse programa semanal, que faz o balanço do que aconteceu na cidade, em Itabuna, em Ilhéus e em toda a região cacaueira. Um balanço sobre política, sobre variedades, sobre os comentários que aconteceram, os fatos que aconteceram na região na última semana. E esse programa tem a marca, tem a tradição do nosso querido amigo Rui Corrêa, que é advogado e comentarista político, analista político. Olá, Rui, como vai? Olá, Bené, prazer estar retornando para fazer esse programa tão querido dos itabunenses e da região. Olha, e os destaques de hoje do nosso Alô Cidade, retornando a esta casa com um destaque muito interessante. Itabuna, nós vamos falar sobre segurança pública, segurança no Corpo de Bombeiro. Nós vamos entrevistar Manfredo Santana, que ele é o comandante do Corpo de Bombeiro daqui de Itabuna, do 4º agrupamento. Ele vai falar sobre hidrantes. A Imasa, em parceria com o Corpo de Bombeiro, está disponibilizando para a cidade 10 hidrantes. Manfredo vai falar também sobre a situação do Teatro Municipal Candinha Dória. Na última sexta-feira, na quinta-feira, dia 14, aconteceu um imprevisto, um acidente que repercutiu muito grande, tem uma grande repercussão em Itabuna. Vamos falar com o Manfredo sobre isso, a participação do Corpo de Bombeiro, a vistoria, e vamos ouvir também o ex-secretário de Obras de Itabuna, Chico França, e o atual chefe da área de obras de Itabuna, João Zicoloto. Eles vão falar sobre isso, teve a vistoria, a participação do prefeito Fernando Gomes. Vamos falar também sobre a greve dos vigilantes, que os vigilantes da região estão reivindicando, vigilantes patrimoniais, estão reivindicando salário e existe um impasse com os donos, os bancos de Itabuna. Nós vamos ouvir daqui a pouco falar sobre o assunto. O Rui Corrêa vai falar também. Vamos falar de política. A semana de política, nós vamos falar sobre a situação do Partido Rede, do Rede Sustentabilidade. A gente vai falar também sobre o PDT, a situação do PMDB e os candidatos, pré-candidatos a prefeito de Itabuna nesse período. A primeira semana da chamada janela partidária, nós vamos falar aqui no nosso Alô Cidade. Nós vamos também falar sobre a UESC, que nessa questão da coronavírus está dizendo preocupação. O prefeito de Itabuna, ele baixou um decreto suspendendo eventos com mais de 50 pessoas. E a UESC adiou o início das aulas também por causa do coronavírus. E nós vamos falar com o Rui sobre, em nível nacional, também essa situação. E nós teremos também uma entrevista. A entrevista da semana será com o prefeito de Ilhéus. O prefeito de Ilhéus que vai falar aqui sobre a situação, a nova ponte, falar sobre um balanço da sua atividade, da sua ação como prefeito da cidade de Mário Alexandre e prefeito de Ilhéus. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses assuntos do nosso Alô Cidade. E Rui vai falar agora, iniciar. Rui, qual é o primeiro ponto que a gente vai comentar? Quando a gente começa pela greve? A greve dos vigilantes? É importante comentar porque afeta o dia a dia das pessoas, né? Uhum. Então é preciso, evidentemente, que as pessoas têm conta para pagar, e aí você, caixa, terminal, tudo isso ajuda, mas gera uma insegurança, porque as pessoas às vezes querem sacar quantias, empresas que precisam fazer pagamento, e a gente sabe que é necessário uma composição. Hoje mesmo, me parece que estava marcada uma audiência de conciliação. Uhum. A expectativa é que chegue a bom termo. É evidente que os bancos, né, cada dia mais ricos, e os trabalhadores, de outro lado, precisam ter um reajuste para poder ter as suas necessidades básicas atendidas. O trabalhador, né, nessa área precisa ser melhor remunerado. Você que é advogado, o que disse a Justiça? Já se manifestou? Eles te deram um prazo dentro da lei para comunicar à sociedade. São vigilantes patrimoniais, né? É bom que se diga. E o que é que a Justiça disse em relação? Se manifestou já em relação? Não, hoje eu tive a informação que seria 11h30 essa audiência. Eu não tenho o resultado dela.
Estou torcendo para que tenham chegado a um acordo. Evidentemente que hoje o poder de barganha dos bancos é maior, porque a vida do cidadão comum, ele é quase que atendido no caixa, né? Então, os bancos, eles, por conta essa perda de pressão dessa categoria, eles forçam muito mais, esticam, digamos, a corda, e depende muito mais deles do que do trabalhador, no sentido de que uma greve é sempre ruim, ela sempre traz sequela, sobretudo da população que precisa desse serviço. Outro ponto também que está trazendo preocupação é a coronavírus, em nível nacional, em nível do Brasil e também na região. Houve uma denúncia, uma notícia falsa essa semana, que alguém estava doente em Itabuna, no hospital de base, e foi um corre-corre, notícia falsa. E como você está vendo essa questão dessa manifestação da sociedade e também a prefeitura, como eu disse no início do programa, suspendendo eventos com mais de 50 pessoas, e a UESC também afetando já o início das aulas da UESC. Tem a escola em Ilhéus, a Escola Vitória, e também Itacaré, casos. Em Itabuna tem 3 casos de suspeito até o momento. Qual a avaliação que você faz desse quadro? Olha, é evidente que esse surto está afetando não só a nós brasileiros, né? Mas é uma questão que está mexendo com o mundo, sobretudo a questão da economia mundial. A China está tendo uma desaceleração estupenda. Hoje a gente não pode desconhecer a força econômica no mercado mundial, na economia mundial da China. Então isso está trazendo os Estados Unidos, a Europa, esse surto. Então, e aqui, por exemplo, os economistas, os analistas muito mais especializados têm atribuído a queda. Você imagina que a Bolsa de Valores, no momento do ápice dessa crise do coronavírus, ela estava com 117 mil pontos, já caiu para 86 mil pontos. E a Petrobras, a Petrobras perdeu 70 bilhões. Em um dia, né? Em um dia. Então, você vê o que isso, a consequência. E agora, os especialistas dizem também que o corona ele não tem a questão maior, não é o controle do corona. A questão maior é com a ausência, a capacidade dele se multiplicar e a ausência de uma infraestrutura hospitalar que possa atender toda uma demanda, porque qualquer outro, na forma que está colocado tudo aí, qualquer gripe, a pessoa corre para o hospital. E é evidente que os hospitais brasileiros, a rede hospitalar brasileira, não tem, por exemplo, estrutura para assegurar o atendimento a todos. Por exemplo, a previsão em São Paulo é que no próximo 10 dias possa estar 45 mil pessoas afetadas. Então, imagine essas pessoas na fila dos hospitais, porque o ICO tem, né? Maior facilidade, corre para aqueles hospitais mais especializados, mas a grande maioria da população vai correr para quê? Para o SUS. O SUS a gente já sabe como ele funciona, como é que ele está no Brasil. A prevenção, a medida preventiva é a melhor possível, né? É o melhor caminho. É o melhor caminho. Os especialistas, os infectologistas têm dito, todas as redes de televisão eu tenho observado, tenho entrevistado os médicos especialistas, e eles têm dito, né, essa questão do cuidado, com você usar o gel, lavar a mão. Então, evitar até do contato mesmo, de você cumprimentar as pessoas, pegando na mão. Então, é preciso, para evitar essa propagação, é necessário a própria pessoa manter rigorosamente essa prevenção através essas indicações. O álcool, o gel, né? Diz que até que se lava a prata, aquele detergente, também ele atua. Então é importante que as pessoas sigam essas recomendações. Olha, em Itabuna faltou um caso interessante. Foram destinados 20 milhões de reais para a Santa Casa, e houve um imbróglio aí, a Prefeitura de Itabuna, a Santa Casa e a Justiça bloqueou
Esse dinheiro não poderia, você que é analista, poderia ser destinado para... Houve essa semana, houve uma reunião com o secretário e um grupo de médicos, você vê como é as coisas. Em Itabuna, eu acho que tem um segmento médico muito preocupado com as questões, embora não tenham, estão atrasados, segundo eles, estão há um ano sem receber da Santa Casa, mas um grupo de oncologistas, médicos cirurgiões se reuniram com a Santa Casa e com o secretário de Saúde por conta exatamente desse dinheiro. E me parece que eles fizeram uma divisão lá, o dinheiro está bloqueado na Justiça, mas essa reunião teve como objetivo fazer esse rateio podendo, me parece que a Santa Casa, o Manuel Novaes, o próprio Hospital de Base e o governo municipal ficaria com 5 milhões e o restante seria para quitar esses valores, né, dos médicos que estão há um ano sem receber salário. Então, me parece que está encaminhado, né? E há também aí o segundo secretário de Saúde, um fake news, segundo ele, de que o deputado Sola teria dito que esse dinheiro foi um dinheiro da emenda e ele disse que não é dinheiro de emenda. Okay. Tá certo? E falando de fake news, Itabuna, esta semana, nos últimos dias, aconteceram 2 fatos interessantes envolvendo notícias falsas. A primeira é relacionada a uma pessoa que estaria internada, 2 pessoas internadas no Hospital de Base. E essa questão do teatro, que o teto do teatro caiu e foi um alvoroço na cidade. Como você vê essa questão do fake news às vésperas das eleições, Rui? O fake news veio para ficar, as redes sociais, né, permitiram isso, aí não tem, é quase que impossível você impedir o fake news. Mas com relação ao Hospital de Base, ontem eu conversei com o Juvenal, ele me disse que a pessoa que está lá, não há comprovação, só está em estágio de observação. Né? E essa questão aí do teatro, né? A informação que tem que não é essa, né? Houve uma questão lá acho na armadura lá de arte cena que caiu, mas que não afeta a estrutura do teatro, porque a notícia que estava na imprensa é que havia desabado, né? E aí as pessoas aproveitam a oportunidade até para fazer brincadeira. No caso, por exemplo, Fernando diz que a obra dele não cai, porque ele diz que a obra de Vani caiu. Então, mas a informação mais concreta... no dia do dia aconteceu. Exatamente. Mas concretamente não houve esse desastre, nada. Foi uma coisa de só menos e me parece que a vida segue. Olha, nesse programa ainda nós vamos fazer... Eu estive no teatro, eu fui ao teatro na manhã de sexta-feira, eu conversei com o prefeito Fernando Gomes, conversei também com o ex-secretário Chico Francisco França, que é o estruturalista, né? O homem que faz os cálculos. O cálculo, grande profissional, e João Zuloto, que também é atual secretário de obras de Itabuna. Conversei com o Manfredo, a situação não é tão como alguém pinta, né? Foi uma parte apenas da coxia que cedeu a obra toda. E alguém começa a dizer isso, foi um alvoroço na cidade de Itabuna, repercutiu e repercute negativamente, porque a obra não é de Fernando Gomes, a obra é da cidade de Itabuna. A obra é uma grande obra, ele devia se orgulhar, Itabuna deveria se orgulhar com essa obra, Rui. É uma grande obra que merece para a juventude, para formar plateia. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai ao rápido intervalo comercial e a gente retorna com a notícia da semana que passou, que é a situação essa notícia em relação ao teto do teatro de Itabuna, Teatro Candiadória. Olá, a gente retorna com o nosso Alô Cidade e nós estávamos falando no bloco anterior sobre um fato que repercutiu essa semana aqui em Itabuna, que foi a notícia da queda do teto do Teatro Candiadória. Eu conversei... A coxia, né? Coxia, na verdade foi a coxia. Eu fui lá pela manhã, conversei com os 2 engenheiros, nós vamos ver agora, Rafael. Vamos lá. Sexta-feira, dia 13 de março, nós estamos aqui no Teatro Municipal Candiadória. Na noite anterior aconteceu um fato
que foi um acidente durante a formatura de estudantes de nível superior de uma faculdade local. Eu estou aqui agora com o engenheiro Chico França, ex-secretário do município de Itabuna, que após a vistoria do prefeito vai falar sobre a obra, o que aconteceu realmente, Chico. Bom dia. Na verdade, eu fui chamado para vir aqui olhar em loco a ocorrência do sinistro. Peguei o projeto, estou verificando as condições de ancoragem, vou fazer a análise e vou passar o laudo para a Prefeitura Municipal para ela tomar as devidas providências. As primeiras informações falam que o prédio desabou, o teto desabou. O que realmente aconteceu, segundo a Defesa Civil, segundo os bombeiros, segundo a informação técnica? Não, a estrutura do prédio está intacta, não tem problema nenhum. O problema aqui é na ancoragem das varas da arte cênica. Então, durante o evento, uma das varas cedeu e, como tinha muita gente aqui, houve barulho e teve esse pânico. Isso aqui tem a ver com a estrutura da obra ou com a parte interna de um evento, ou a estrutura interna Não, tem a ver com a obra em si. Isso é a parte de construção. Quem construiu vai se responsabilizar por isso. E não teve nada a ver com o evento. Em termos financeiros, prejuízo? Não sei. Não sabe, não? Só é o CREA que vai acompanhar? Não, quem vai acompanhar é a própria prefeitura. A prefeitura que fiscalizou a obra, a prefeitura que contratou a obra, é quem vai fiscalizar e cobrar. Muito obrigado, Chico França. Eu estou com o secretário João Zulato, secretário de obra, que sucedeu Chico França na Secretaria de Obras em Itabuna, e ele vai falar, já que ele fiscalizou. Secretário, qual é a dimensão? O prefeito Fernando Gomes, nesta manhã de sexta-feira, visitou a obra. O que é que o senhor tem a falar para os nossos telespectadores? Bom dia. O Bené, é o seguinte, a obra ela é composta por vários projetos. Tá? Nós temos um projeto arquitetônico e existem projetos complementares. Tem um projeto estrutural, tem um projeto de ambientação, tem iluminação cênica e tem mecânica cênica, que é onde controla as varas cênicas e tal. Né? Então, esses projetos que nós estamos fornecendo para o estruturalista, Francisco, para poder fazer um laudo e ver a dimensão desse deslocamento, para que não ocorra nas demais. Esse fato poderia acontecer, era previsível, digamos assim, ou um fato que é tão grave assim? Alguém falou que essa obra passou muitos anos parada, e isso em função disso tem a ver? Não. Até os blocos que estavam sujos, lavouros, estavam perfeitos. A obra estrutura perfeita. Era segura? Segura. Um fato que aconteceu um acidente. Exatamente. E é um complemento de obra, não é a parte estrutural, é um complemento da obra que teve uma pequena avaria. O prefeito Fernando Gomes, com sua equipe, esteve aqui. O que é que ele falou, o que é que orientou o senhor? Pois ele vai aguardar esse parecer técnico, juntar as informações para poder divulgar. Muito obrigado. Agradeço a João José Lato e também a Chico França por essa informação. Muito obrigado. Ok, a informação, nós estivemos lá, eu vi em loco, Rui, e aí não tenho o que dizer. Não, eu acho que está explicado, duas feras, né? O secretário, o Chico França, uma coisa, é um arquiteto, um calculista reconhecido, então já está explicado. A infraestrutura, quer dizer, a estrutura básica não tinha nenhuma. É uma questão como diz, da coxia lá, um equipamento que se soltou. Agora vamos falar sobre a segurança. Nós entrevistamos Manfredo Santana, o coronel Manfredo Santana, que é chefe do quarto grupamento de bombeiro. Ele vai falar sobre a situação e por que essa obra foi embargada, foi paralisada para eventos pelas autoridades do setor. Municipal Candiadora, qual a avaliação preliminar que o Corpo de Bombeiro faz, o senhor na condição de comandante? Bené, em primeiro lugar, é um prazer imenso falar contigo, como sempre, né? Nos conhecemos há muitos anos. Desde ontem à noite, quando aconteceu o princípio de tumulto aqui, e teve que ser o espaço evacuado, prontamente eu me fiz presente ao teatro, comandando a minha tropa. E ao chegar aqui, Bené, nós só tínhamos a estrutura de alguns pedaços de alvenaria ao solo, ao fundo do palco, e uma viga maior, retorcida, ainda sustentada em uma parede. Ela não cedeu, a viga não cedeu. Então, o que acontece? Nesse momento, que o espaço já estava evacuado, nós fizemos a análise preliminar e percebemos a necessidade da presença de um engenheiro estruturalista para informar, através de um laudo, quais os próximos passos, ou seja,
dizer por que aconteceu, como retirar essa viga e como corrigir para que o espaço volte a ser frequentado. Enquanto isso não acontecer, nós não podemos liberar o espaço para funcionamento normal, considerando o risco, mas para o público que trabalha no teatro. Uma medida preliminar. Uma medida preliminar, preventiva, de segurança, inclusive para respaldar a direção do próprio teatro. Né? Respaldar a direção, respaldar as pessoas que aqui trabalham. Nós temos que ter essa visão. Não houve, como foi divulgado em alguns blogs, em alguns grupos de zap, não houve desmoronamento de teto do teatro, não houve colapso estrutural. O que houve foi uma viga metálica que, com uma sobrecarga, ela torceu e trouxe esse barulho quando essas pedras caíram no fundo do palco. Da acústica também. Olha, é coronel, viu? Ele é coronel do 14º agrupamento. A informação é essa. Oi. Eu acho que explicou tudo. Eu acho que ele foi até muito mais minucioso do que os engenheiros, né? Acho que está explicado, está interditado até que haja o laudo e haja a liberação para os eventos. Rui, o tema agora é política. Vamos falar de política. Esse bloco é a situação da chamada janela dos vereadores, janela eleitoral. E como é que você está vendo aí essa primeira movimentação, essas primeiras semanas do mês de março, já essa movimentação de partido, quem fica, quem sai, quem vai e quem fica? Olha, aqui em Itabuna é uma movimentação, né? A vereadora Chaliano, que migrou do PTB aproveitou a janela me parece que se abriu no dia 5, né? E vai até o dia 4 de abril, é o último prazo, 6 meses antes da eleição. E a Chaliano se movimentou nesse sentido. Me parece que continua com o controle do PTB, né? Eu acho que o PMDB tem um ótimo tempo eleitoral, juntando mais o PT, eu acho que ela, ao menos na televisão, ela passa a ser competitiva. Agora, e a última foi ontem, a surpresa, me parece que Júnior Brandão bateu um martelo por ele, quer ser candidato a prefeito. E lá no PT não havia espaço por conta de que a candidatura lá já está sendo indicada, né? Já há uma resolução indicando a pré-candidatura de Geraldo, e então não havia espaço e ele não teria, ele quer ser, me parece que já foi vereador, é a terceira legislatura dele, e ele agora quer ir para essa candidatura. Eu acho legítimo, abre um espaço para um novo, o Júnior Brandão é um excelente vereador, então é um direito dele tentar ser candidato a prefeito, né? E é um novo em Itabuna agora, me parece que é ele e Chaliano, o novo no sentido, né, dos que estão se falando, porque o atual prefeito busca a reeleição, a candidatura do ex-prefeito Azevedo, né? E o Mangabeira, que também vai pleitear, não é tão novo assim, porque já houve uma candidatura. Duas? Duas, né? A candidatura de prefeito e a candidatura de deputado federal, né? Foi federal? Federal. É isso mesmo. E nós temos também Guinho. E Guinho, que é candidato, me parece que é pelo Podemos. Exatamente. Agora me diga uma coisa, não lembra a situação de Guinho e a situação de Júnior Brandão, não lembra Vani? Isso a política de Itabuna pode ocorrer, volta, né? Um alto sai, né? Na época lá, por exemplo, ninguém acreditava nessa candidatura de Vani, né? Mas aí, embora ele não tivesse essa dimensão toda, mas o PCdoB, na coligação com o PCdoB, trouxe para ele a militância. O PCdoB, né? Não se pode desconhecer que o PCdoB tem forças no sindicato, né? E tem uma militância aguerrida. Então, isso aí, e aquele vácuo naquele momento, digamos, startou a candidatura de Vani. De modo que é o que eu acho. Itabuna é surpreendente, né? O Instituto da Reeleição aqui não é muito, não acontece, né? Então pode ser que entre esses três possa acontecer, eu não descarto. Um desses três, a Chaliano, o Júnior e o Enzo Guinho, termina o Enzo, inclusive, porque tem ótima inserção, né, no meio cristão. Ele participa da igreja e a eleição
que ele foi candidato a deputado, ele teve um apoio significativo. Ele teve, me parece, 13 mil votos no conjunto. E ele tem um cabo eleitoral que é o próprio PDT, né? O PDT faz campanha para ele, Exatamente. E a forma como ele saiu, né? Então, eu acho que isso aí pode acontecer. Não estou dizendo que é muito cedo ainda, né? Mas a Charleane, ela é muito aguerrida, mulher. Itabuna não tem essa cultura de candidatura majoritária de mulheres. Nesse momento que as mulheres empoderadas, então pode acontecer, né? Não me surpreenderia. Agora, um detalhe interessante é em relação à proporcional. Nos bastidores, a gente vê muita conversa. Eu estou observando muita gente preocupada com o proporcional. Tem muitos candidatos a vereadores que têm a porta fechada do partido, outros têm a porta aberta, estão escolhendo. Isso é normal? Isso é salutar? Ou isso é uma situação de aproveitamento da situação, se aproveitar a situação? Tem muita gente querendo, partido rejeitando, e tem muita gente querendo entrar em partido e a porta está fechada. Como é que você está vendo isso? A proporcional em Itabuna, considerando que a Câmara este ano teve uma presença marcante, né? Pois a Câmara ela tem um desempenho bem melhor do que a anterior. Agora, essa questão aí, por exemplo, da proporcional, é uma coisa nova, né? Ela, embora a legislação é de 2017, mas essa questão de acabar com as coligações, eu acho que começa a haver uma seleção de partido, né? Porque antes o Instituto da Coligação, você juntava todo mundo e conseguia, partidos às vezes menores, conseguia concentrava em um candidato e eleger. Agora não, os partidos têm que ter sua chapa própria, né? E aí vem uma questão que eu acho, por exemplo, fundamental. O candidato que tem algum poder, né, ou alguma condição, né, tem militância, né, mas é novo, ele não quer ir para o partido que já tenha um vereador eleito, né, já tenha um mandato. Por quê? Porque ele sabe que nessa competição ele já chega lá em desvantagem. É como eu disse, leva os votos para encher a linguiça do vereador. Então, a crise é você arrumar candidatos competitivos para fazer. Então, e a outra coisa é a cota, né? A cota de mulheres, porque mulheres é a cota de gênero, porque você pode ser de um ou do outro, mas sobretudo porque nas mulheres que a legislação agora obriga também a elas serem financiadas com recurso partidário. E o pessoal aí é o filé, né? Exatamente. E aí é uma preocupação para não acontecer o que aconteceu na eleição nacional, em que o PSL foi acusado de ser o laranjal, né? Na verdade, pegaram mulheres, davam dinheiro a ela, tomavam de volta. Então, isso aí é muito difícil de acontecer na eleição municipal, porque o dinheiro não vai para os municípios, vem para as regionais. E aí as executivas estaduais quem fará depender das candidaturas em determinados locais, que essas comissões são irrigadas. Não vai o dinheiro para todo mundo. Até porque o dinheiro que vem depende da proporção que o partido tem do fundo partidário e não chega para todo mundo. Olha, a repercussão essa semana foi a participação do nosso colega Levi Vasconcelos, jornalista de à tarde, fazendo análise de Itabuna e Ilhéus. E você participou do programa na nossa rádio difusora, nossa co-irmã rádio difusora, o Bom Dia Bahia, e Levi fez uma análise de Itabuna e análise de Ilhéus. Qual a avaliação que você faz da análise? Repercutiu muito essa entrevista. Ele avaliou o trabalho do prefeito Fernando Gomes e avaliou também o trabalho do prefeito Mário Alexandre, que está aqui no estúdio e daqui a pouco a gente vai entrevistar. Pois eu cheguei, você sabe que naquele momento eu cheguei a questioná-lo, especificamente sobre a questão de Ilhéus, e que eu disse a ele que aquela análise ali passaria muito pelo governador Rui, né? Eu cheguei a dizer que o governador Rui, na minha avaliação, está sendo o melhor governador para o sul da Bahia. Então, as obras estruturantes que ele está fazendo, Ponte Ilhéus, o hospital regional, que melhorou muito, a Costa do Cacau, melhorou muito o atendimento da alta complexidade, né? Mas ele disse que a análise dele estava fundada em pesquisa, em dados que ele tinha de partidos e tal.
de pesquisa que chegaram a ele, e ele disse na oportunidade que o prefeito de Itabuna tinha uma rejeição até de 80%. Certo? Ele dizia que Marão era menos, mas ele centrou a discussão tudo em cima desses dois, né? Que ele disse que tinha todo uma análise desse aspecto regional. Mas o prefeito está vindo aqui no instante, e aí a gente vai ter a oportunidade da gente avaliar isso com o prefeito Marão. Exatamente. No próximo bloco nós vamos entrevistar o prefeito Mar Alexandre, o médico Mar Alexandre, prefeito de Ilhéus. Ele vai falar sobre sucessão do município de Ilhéus, falar sobre a avaliação da administração dele, vai falar sobre obras. Ilhéus vai ganhar uma ponte estaiada, com a participação, com a presença do governo do estado, e também o que o prefeito vem fazendo em termos de saúde, como é que está a situação da saúde e também funcionalismo. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso Alô Cidade. Olá, a gente retorna com o nosso Alô Cidade, e nós estamos agora recebendo a visita do prefeito de Ilhéus, Mar Alexandre, o médico Mar Alexandre, que vem participar dessa primeira nossa etapa, da primeira edição do nosso Alô Cidade, e a gente vai conversar com ele sobre vários assuntos, como eu disse. A gente vai falar sobre a avaliação do município, da administração municipal, sobre sucessão, o relacionamento da administração municipal ilhéense com o governo federal e o governo estadual, também com o relacionamento com o legislativo e ainda também as obras. Ilhéus está recebendo uma grande obra, que é a ponte estaiada, com a parceria com o governo do estado. Prefeito, como é que vai? Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui participando do Bené, Rui, dizer que é uma honra estar aqui na TVI, participando desse programa Alô Cidade, né? Não só de Itabuna, aos meus amigos de Itabuna, mas a todo o pessoal de Ilhéus que também acompanha aqui esse grande programa e iniciando novamente, né? Esse programa maravilhoso. Então, para mim é uma honra estar aqui discutindo, dialogando, batendo esse papo com vocês aqui, falando das evoluções do município nesse processo de reconstrução da cidade, da nossa região, da nossa parceria, as melhorias que nós fizemos, né, nesses 3 anos e 2 meses de governo. Então, estamos aqui para bater esse papo e esclarecer a nossa população, né, passar essas informações. Seja bem-vindo, Rui. Dê as boas-vindas ao prefeito. Prefeito, boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Prefeito, eu vou começar, né, pedindo para você dizer o que está sendo feito. No início de sua administração houve aquele problema da demissão do pessoal, aquilo impactou, mas me parece, houve desgaste, mas me parece que o conjunto das obras você começa a ganhar fôlego, impactado também com sua parceria com o governo do estado. O Hospital Costa do Cacau é uma grande... embora esteja em Ilhéus, é da região, mas veio na sua administração, a ponte, né, e que eu acho que é o grande cabo eleitoral. Eu queria que você contasse como é que está evoluindo, né, a sua administração, se já melhorou os índices e tal, com relação à população de Ilhéus. Rui, na verdade a gente pegou o primeiro ano com muita dificuldade, né? Nós pegamos uma cidade com muita dificuldade, muitas dívidas. Ilhéus é uma cidade, por exemplo, o precatório trabalhista de Ilhéus é cerca de 180 milhões. E eu tenho dito isso, que é uma dívida que é impagável, a gente vai ter que negociar por muitos e muitos anos, né? Fora outras dívidas com o INSS, como todos os municípios passam por muitas dificuldades, e eu sou a favor, quando eu luto pela reforma tributária, é isso, é que o bolo tributário venha para o município, não fica em Brasília. 65%. 65% em Brasília, onde não se tem a demanda, a atenção básica. Quem toma conta das cidades não é Brasília, são os prefeitos, são as prefeituras. Então eu tenho lutado muito junto com toda a Associação dos Municípios, com a UPB, com a MURC, para que a gente possa estar lutando para que essa reforma tributária saia
o mais rápido possível. Mas essa não é uma novela, prefeito. Desde 1900, Henriquinho Cardoso, verdade. que existe essa novela, essa reivindicação, os prefeitos reivindicando, todo ano é a mesma é um mantra, né? Mas e por que não muda água essa mole, situação? pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu nós acho tivemos que a oportunidade gente tem que lutar. na Constituição, em 88, mudar, e porque a situação Essa perdura. centralização. Entra prefeito, sai Aí a prefeito, gente, governador, sai vai governador. discutindo, porque na verdade quem define isso é a Câmara de Deputados e o Senado Federal. Né? E eu tenho, por exemplo, o nosso senador, que é do meu partido, os dois senadores, Otto e Ângelo Coronel, inclusive o Wagner, lutam por essa reforma tributária. Convence os pares para que a gente possa estar realizando esse tão sonhado, né, sonho dos prefeitos de todo o país, que é realmente a divisão do bolo mais justo. Né? Então, a gente tem que lutar mesmo até acontecer. Né? E, além disso, a gente procura fazer com que, nesse primeiro ano que nós estamos voltando à sua pergunta, nesse primeiro ano, foi um primeiro ano de ajuste. Né? Eu fui para uma eleição praticamente sem ninguém acreditar que nós ganharíamos a eleição, né? Mas o povo definiu que a gente fosse trazer esse trabalho. Não sabia que ia encontrar tantas dificuldades naquele primeiro ano, então com muito ajuste fiscal, com a equipe nova, com a equipe também que nós fomos para cima, todos bem preparados, mas ainda com pouca experiência, né, na fase de gestão, mas todos com formação, que eu não fiz aquela indicação apenas política. Eu fui buscar os jovens que tinham preparo, né, e que a gente poderia fazer a diferença. Naquele primeiro e segundo ano foi muito difícil, Bené, né? Mas graças a Deus, com esse ajuste fiscal, equilibrando as contas do município, do segundo ano, terceiro, a gente começou a avançar, que era a programação que eu tinha realmente de fazer, segundo, terceiro ano. Primeiro ano, segundo, arrumar a casa. Né? A partir do final do segundo em diante, a gente, com a casa mais ou menos equilibrada e arrumada, a gente consegue avançar em vários setores do município. Dou um exemplo na saúde do município. Há 12 anos não se constrói um posto de saúde na cidade de Ilhéus. Eu estou indo no terceiro ano para a construção de 5 postos de saúde. A atenção básica do município, que era uma das piores da Bahia, era cerca de 17%. A atenção básica, eu sou médico de você, eu vou passar aqui para mostrar, é a cobertura para a zona da prevenção, para que o médico esteja ali prevenindo a doença, porque na verdade a nossa atuação é que a doença não aconteça, né? Então a gente precisa prevenir. Então nós aumentamos essa cobertura básica, a gente colocou médicos em regiões sabendo pressão, avaliando, o médico da família que a gente chama, né? Então nós aumentamos para 52%, e até o final do meu mandato nós vamos deixar uma das piores da Bahia para ser uma das melhores da Bahia. Ilhéus é enorme, né? Ilhéus é enorme e parece um inhame, assim, né? 1.500, né? E o senhor consegue isso? O pessoal chama até interior, né? Não, a gente não consegue em 4 anos colocar Ilhéus no que a gente sonha com ser. Mas eu estou falando desse avanço que nós conseguimos nesses 3 anos, que é o aumento da atenção básica. Com a UPA 24 horas na Conquista, a primeira com médico de manhã, de tarde e de noite, fomos nós que fizemos agora no segundo ano de governo a primeira unidade médico de manhã de tarde na Conquista, onde era o hospital regional, que nós transferimos para o Hospital Costa do Cacau. E no hospital regional nós vamos fazer a primeira maternidade, já começamos inclusive em parceria com o governador Rui Costa. Ele entendeu a necessidade, junto com o secretário Fábio Vilas Boas, para a gente fazer uma maternidade de alta complexidade, que já está em construção, com a UTI neonatal e pediátrica. Então nós vamos estar colocando onde era o hospital regional, a maternidade também, que é um presente para Ilhéus e para a região, como foi o Hospital Costa do Cacau. Então, prefeito, você falou em precatório, eu sei que Ilhéus eram os mais endividados da Bahia. Qual o impacto disso? Qual a retenção isso? Eu fiz mensal. Antigamente, todos os prefeitos que passavam, eles não tinham ou vontade ou não tinha medo de discutir com o tribunal. Eu fiz uma assembleia, e esse valor aí é para 800 servidores. 150 milhões para 800 servidores. Nossa Senhora. Você imagine o impacto que é isso numa gestão pública que tem no orçamento do município. Então eu fiz um acordo que ainda é alto, mas eu tenho cumprido, porque antigamente você tinha 6 milhões na conta, a justiça vinha, sequestrava os 6 milhões. Então hoje eles tiram já sequestrado 8% do fundo de participação dos municípios. É porque você foi para o núcleo de conciliação, estabeleceu um parâmetro. Eu já sei que aquilo ali eu não vou contar.
Né? Então, Mas isso em 8% termos, né, dá significa cerca de 4 milhões mensal. mensal. Já pensou, E sua a gente, folha de 4 milhões. pagamento? Nossa Tá- folha de pagamento. Qual o percentual hoje? Hoje eu estou com 52%. Tá ótimo, Peguei, tá baixo, peguei com 62, estou com 52%. Como é que está o funcionalismo? O funcionalismo a gente tem, eu acho que nenhum prefeito, porque eu acho que o servidor Tem 100% é um de- dos maiores patrimônios É. do nosso município e sempre foi muito maltratado. Então a gente conseguiu reajustar o ticket de alimentação, para você ter ideia, 5 Eu anos soube se que aumentou, eu vi uma pessoa Saiu que de falou. R$150 para R$450, Rui. Bacana. É fruto de muito trabalho, muito aí, consigo pagar em dia. Né? Eu tenho pago em dia todos os reajustes durante o meu mandato, nós demos ao servidor. Então o servidor vive uma lua de mel com o prefeito pela poucas vezes na história de Ilhéus. Os nossos quase 5 mil servidores, que são 5 mil famílias, vivem essa lua de mel com o prefeito, que quando não consegue, dialoga. Fala, meu amigo, sindicato, eu não consigo. Então a gente tem que mostrar as deficiências, mas também ter a coragem de discutir, dialogar, mostrar, ó, aqui eu não posso, aqui eu posso. Então eles se sentem muito à vontade, porque eles têm um prefeito hoje que atende a hora que eles quiserem. Essa moça, a pessoa que falou isso, foi de Itabuna. Tem muita gente de Itabuna que que trabalha são em Ilhéus, concursadas, concursados em Ilhéus e vem. E ela estava me falando sobre isso, o ticket. Eu falei assim, é verdade? É. E a educação, como é que vai? A educação, que é um problema nacional, mas nós, claro que não é o ideal. Eu peguei com 18 mil alunos no início de 2017. Nós chegamos agora a 21 mil alunos. Então, nós conseguimos colocar os nossos alunos, não é o ideal, é o que eu tenho dito. Nós avançamos, porque quando a gente sai de 18 mil para 21 mil em 3 anos, é um bom avanço. Em outros lugares, né, está acontecendo a evasão dos alunos da escola. E eu tenho procurado melhorar as infraestruturas, porque são problemas. Tinha aqui a que saiu no Fantástico mesmo, não sei se vocês lembram, a Escola do Horror. Fui para lá com muita dificuldade, gastamos R$70 mil e colocamos 40 crianças apenas, mais 40 crianças que viviam em condições sub-humanas, né, fazendo as necessidades no chão. Né? Então a gente ficava realmente ali, não fiz política. Ali é pelo ser humano, pelo médico, pela criação que eu tive dos meus pais. Então ali foi muito bom. Então, melhorando a infraestrutura, nós temos também uma valorização muito grande do nosso professor e servidor da educação. Eu tenho um olhar muito especial, porque eu digo, o médico, ele salva uma vida. Né? O professor, ele salva várias vidas, porque ali ele tira aquelas crianças das drogas, ele orienta. É um pai... E forma uma profissão. Forma uma profissão. Então é um pai, é um segundo pai para aquelas alunos que é o futuro. E eu acredito muito que uma educação melhorada, com certeza, é um lugar que as pessoas vão se desenvolver muito mais e a cidade vai ser muito mais próspera. Olha, Ilhéus está crescendo e tem um problema, apesar de ter um profissional que é de Itabuna, o Nascimento, o Gilson Nascimento, conhece como ninguém o trânsito, mas Ilhéus tem um problema de trânsito, né? É complicado o problema de trânsito de Ilhéus e está com o semáforo inteligente e tal, mas aquela parte do aeroporto, você sai do aeroporto, da ponte até o aeroporto, né, gastamos 1 hora. O que é que está acontecendo, prefeito? Na verdade, porque Ilhéus continua com esse problema. Ilhéus é uma cidade onde não teve um ordenamento. Quando eu entro, por exemplo, a gente entra pela rodoviária e vai pela Princesa Isabel, né, ali você entra pela rodoviária para ir para a ponte da Lomanto Júnior, você passa pela Princesa Isabel. Se eu fosse prefeito, eu não deixava ninguém construir ali do lado do mangue, do rio, porque ali era passeio, hoje uma ciclovia, você vinha de bicicleta, já passava com aquela visão de Ilhéus. E infelizmente não conteram aqueles crescimentos. Tanto que eu estou desapropriando com o governo do estado, eu fiz um posto de saúde. A ideia é tirar aquele pessoal do mangue? Aquela ali já tem uma ideia para tirar aquele pessoal que a gente chama da Rua do Mosquito, da rodoviária. Mas existe aquelas outras casas entrando pela Princesa Isabel. Ali era a minha ideia, era tirar tudo. Vamos tirar agora 8 casas, porque onde eu construí nessa Princesa Isabel um posto, eu vou fazer uma academia de saúde. Mas já vou dar um exemplo, que a gente tirando aquelas 8 casas, a vista que vocês vão ter na chegada da cidade já vai ser muito diferenciada. Isso é nesse ano ainda, eu já conversei com o secretário Fábio Vilas Boas, que fez parte desse processo da construção do posto de saúde. Com essa academia de saúde, já vai ser um exemplo para a gente já pensar em desapropriar. E esse pessoal da Rua do Mosquito, nós estamos levando, eu estou esperando rever, tem 272 casas no Vilela para que eles possam sair
daquele local ali de cima do mangue, que para mim é um crime ambiental, né, e social. Correto. A gente vai falar Bacana. com o seu prefeito ainda, a gente vai falar sobre turismo. Por que o turismo de Ilhéus não emplaca uma cidade que é uma capitania hereditária, uma cidade que tem que é Jorge Amado, Cacau, CEPLAC, turismo, beleza natural? Porque historicamente, você vai responder no próximo bloco a mim e a Rui Correia do nosso Alô Cidade. A gente retorna com o nosso último bloco do Alô Cidade pela sua TVI. Você pode acompanhar também o nosso programa, tviplay.com.br, a nossa televisão, a nossa TV já com maior idade. A TV já está começando a atingir 15 anos de atuação, chegando a Ilhéus, chegando a Itabuna. E nós estamos entrevistando o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, que vem acompanhado aqui pelo secretário de comunicação, nosso querido Ayrton de Carvalho, que tem atuação aqui em Itabuna, trabalhou aqui na TV Cabralha, TV Santa Cruz, e hoje é secretário. Parabéns, prefeito, pela sua equipe, também pela chefe de gabinete Silvana Costa e o videomaker, fotógrafo Rodrigo Macedo, e nós estendemos parabéns a toda a equipe, todo o secretariado de Ilhéus, ao secretário Bento, secretário de administração, e todos os colegas da área de comunicação que fazem a comunicação da prefeitura de Ilhéus. Rui, vamos lá, agora vamos falar de política. O prefeito é do PSB é partido de Otto, PSD de Dado, partido de Otto, partido de Ângelo Coronel. E como é que está o partido? Pergunte a ele aí como é que está a sucessão. Não, eu vou dizer, prefeito, a semana passada eu participei de um programa no sábado e que a gente fez uma conexão com um jornalista, Levi Vasconcelos, da tarde, todo mundo conhece, um craque da imprensa baiana. E ele aí, num calor do debate, estava muito acalorada a discussão, e ele aí disse que tinha dados, pesquisa tal, sobre avaliações dos prefeitos, e sobretudo Itabuna e Ilhéus. E aí ele disse mais ou menos que a população estava ali avaliando mal. Fernando, ele foi firme, disse que tinha 80% de rejeição, isso e tal. Eu aí entrei na discussão dele e disse a ele que o maior governador, para mim, no meu entendimento, da história contemporânea da Bahia, do sul da Bahia, é o governador Rui Costa, pelas obras estruturantes que ele tem feito, tem dedicado, tem destinado à região. E eu disse a ele que apostava na força do governador na sua reeleição. Certo? Porque aquela ponte estaiada, né? Aquela ponte é o grande sonho de Ilhéus, do turismo de Ilhéus, né? E disse a ele aí foi para lá, foi para cá, não teve muito o que falar, mas eu queria lhe dizer, exatamente lhe perguntar sobre isso. O impacto que essa ponte vai ter na cidade, na questão política, sobretudo na sua eleição, na questão da economia, porque aí você vai ter o turismo. Eu lembro a você que há uns 5 a 10 anos, no verão a gente chegava em Ilhéus, só via placa de Brasília, Goiânia e do norte de Minas. E hoje a gente não vê muito esse impacto. Me parece que por conta exatamente desse gargalo, que é a ponte, que a ideia é exatamente tirar esse gargalo. Eu queria que você comentasse sobre isso. Pronto. Na verdade, em relação ao turismo, nós temos uma crise nacional muito grande, né? Então, realmente, aqueles que viajavam muito diminuíram bastante as suas viagens. Eu quero dizer que, por exemplo, se você pegar de dezembro até agora, março, os hotéis e as pousadas de Ilhéus ficaram acima de 90% de ocupação. Né? Se você perguntar os bares que nós levamos, bares e restaurantes, que nós levantamos devido à melhoria da Orla Sul. Se você sair do Opaba e do Pontal até a chegada ali do Cepos e no Pastoral, você já vê vários restaurantes diferentes. Tudo isso, você vai no Vesúvio Praia, você vai ali naqueles bares hoje que você tem
qualquer tipo de alimentação hoje você tem na cidade de Ilhéus. Isso é fruto de um incentivo do município para que a gente possa estar atraindo cada vez mais. E o nosso turista já virou realmente um turista regional, né? Mas isso não quer dizer que tenhamos trabalhado, agora mesmo na revista da Azul, se você for viajar na Azul, você vê Ilhéus, uma grande reportagem, uma grande matéria positiva, fruto do nosso trabalho de equipe, né? Então a gente tem buscado realmente trazer história. Nós transformamos agora onde era o antigo prédio do Paranaguá, né, no Museu de Capitania Hereditária, levando todas aquelas áreas da cultura, da escravatura, dos Gil do Engenho, onde a gente encontrou peça, nós estamos colocando, e ali está virando, já autorizei que vire um museu das capitanias hereditárias. Enfim, a gente tem buscado. E a primeira coisa que eu tenho feito, nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo da gente, foi capacitar os nossos profissionais, educar a nossa comunidade, que nós somos do cacau, do chocolate, mas somos do turismo. Então nós precisamos também colocar a nossa população sabendo que a gente hoje é uma fonte forte de turismo, né? Então a educação de como tratar as pessoas, de como cuidar das pessoas que ali, não só do ilhéense, mas aqueles que estão visitando a nossa cidade com o maior carinho, né? Já é o meu jeito de tratar. Então a nossa população sempre treinada para atender o turista, porque não adianta você ter uma cidade altamente estruturada e não ter uma equipe de garçons, uma equipe de atendimento, né? Uma cidade que vende comércio e vende turismo. Que seja voltada para esse atendimento. Então a gente tem feito muito curso de capacitação com aquelas pessoas que convivem diretamente. Você pode até não gostar da comida, mas às vezes o garçom trata tão bem que a comida fica até... Não é, Rui? Então o atendimento é fundamental para que aquelas pessoas voltem para o nosso destino. Então a gente tem procurado fazer esse trabalho diferenciado para que a gente, né, continue avançando nessa terra da Gabriela, do cacau e do chocolate. Prefeito, Itabuna e Ilhéus, Itabuna e Ilhéus estão aí. O senhor tem um relacionamento com o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, e essa semana foi uma discussão com a questão de um terreno que o prefeito Fernando Gomes estava destinando para o aterro sanitário. O senhor também está com um problema lá de aterro sanitário, aquela área que é complicada, aquela área lá de Ilhéus, e o senhor foi até Santa Catarina, justamente conhecer, eu vi pela matéria, o senhor foi a Brusque, não, o senhor foi a Brusque, conheceu. Florianópolis. Exato. E como é que o senhor está vendo essa situação, que é um problema muito sério, a questão de resíduos sólidos. E obrigatório. Obrigatório, aí multa do Ministério Público. Buerarema, Ilhéus, Itabuna, como o senhor vê? Eu queria acrescentar aí, porque isso aí termina trazendo um aspecto da cosmovisão urbana. Né? Como é que você vê, então, essa questão também da região metropolitana? Não, com muito bons olhos. Eu acho que quando você vai, até para você dialogar e discutir com os governos estaduais, com os governos estadual e federal, você cria mais força, né? Toda vez que você vai discutir em bloco as necessidades de cada região, você cria mais força para que a gente consiga, né, os pedidos que sejam necessários do nosso povo. Então é fundamental. Eu fico tão triste quando eu não vejo uma representação local, tanto estadual, que era a deputada Ângela, né, o próprio Augusto, né? Mesmo que seja da oposição à situação. Que hoje está no seu partido. Augusto hoje está no PSD. A referência política que a gente precisava ter e precisa ter, né? O próprio, na época foi Geraldo, né? Geraldo também já foi. Simões, né? O Bebeto, que saiu para Supremo. Nós tínhamos deputados daqui. Renato Costa. Então, a gente fica realmente enfraquecido quando a gente não consegue eleger as pessoas da nossa região, né? E eu tenho feito esse trabalho, lutado para que a gente possa, dentro dessa luta, quem não quiser votar no Dilian, votar mais pelo menos da região. Como a gente tem em outras regiões do Oeste, que a pessoa, o deputado, já sai com 40 mil votos. Conquista. Já sai eleito da cidade. Conquista, Feira, Barreiras, que tem grandes amigos lá. O deputado já sai com 40 mil. Quer dizer, o cara já sai forte da região eleito. Então ele cria força com o governador, ele cria força, né, e ele vai pedir para a região dele, ele não vai pedir para Ilhéus nem para Itabuna. Verdade. Né? Então a gente precisa realmente conscientizar essa questão de fortalecimento da região. Essa proposta que veio de Augusto Castro, enquanto recente, né? Que não é velha, que vem de Daniel Gomes, passa por Antônio Vieira, passa por Coronel Santana também. Foi, mas vamos lá. Hoje Augusto Castro está no PSB,
PSD. de Dado, desculpe, Partido Isso Social aí é a Democrático. sua ligação com o Leeds. E com Renato Costa. Mas você também tem a ligação profunda. E hoje ele está no partido. E tem Ângelo Coronel, que é autor desse projeto. O que o governador acha disso? É momento oportuno discutir isso? Você tem uma universidade, nós temos a CEPLAC que está caindo aí aos pedaços. Como é que a gente pode ver uma cidade como Itabuna e Ilhéus, que poderia discutir projetos conjuntos e não está se discutindo? A MURC, repito, a universidade, imprensa, sociedade, maçonaria. Não dá para discutir, prefeito? Não, nós demos Por que não início, se discute? inclusive eu não estava prefeito, mas nós discutimos, porque isso passa pela Assembleia, né? Todas as alterações geográficas, passa Tem uma pela comissão Assembleia. específica. Nós tínhamos 2 deputados que faziam parte, que era a deputada Ângela e o deputado eu lembro Almeida. disso. Hoje você, para colocar uma pauta de Ilhéus, você não tem um deputado representando a nossa região. Quando eu falo Ilhéus e Itabuna, a nossa região como todo, você falou de Buerarema, com Vinícius, você falou aqui, né, com Araci, Itajuípe, Barro Preto, a nossa região. Quando eu falo Ilhéus e Itabuna, porque são as maiores. Mas aqui envolve quantos milhões de habitantes? Quase 2 milhões. Quase 2 milhões de habitantes. E a gente sem poder dialogar com a Assembleia. Porque não é o interesse de uma pessoa daqui. Então a gente precisa realmente retomar, mas a gente precisa retomar a parte política. A gente precisa fazer prefeitos que entendam que os candidatos têm que ser da região. Prefeito que entendam, não que sejam, que não vá ter 500 votos em um que tem os parentes e tal, mas a gente precisa fortalecer e dialogar em conjunto essas necessidades, né, gerais, né, do nosso povo, Ilhéus, Itabuna e região. O ano eleitoral, desculpe, o ano eleitoral e qual é o futuro de Marão? Como é que está a discussão aí? Como é que está esse arco de aliança? Eu vou aproveitar e pegar carona de novo. E eu quero saber o seguinte, você espera ter o apoio do governador? Quem não quer o apoio do governador? Pensando no apoio, não. O governador ele talvez seja o maior parceiro da cidade de Ilhéus, da cidade de Itabuna, da região. Tudo que o governador fez foi dialogado. É claro que está acontecendo por ter governo de credibilidade, né? Porque a partir do momento que você faz a ponte, eu já discuti com ele a duplicação saindo do Opaba até a praia. E já está autorizado, já está licitado. Vai terminar no apartamento. Vai acabar terminar lá nos apartamentos da Zona Sul, porque era um gargalo. E ele entende, ele é apaixonado por Ilhéus, ele é apaixonado por Itabuna, né? Como nós somos da base aliada, né? E nós trabalhamos, e é o maior aliado que a nossa região tem, eu creio que o governador estará. Ontem ele deu uma declaração junto com o vice-governador, Rosenberg estava também, dizer que quando tiver eu vou até mandar para vocês, um candidato de oposição, ele vai subir no palanque daquele que tiver mais forte, o Conselho Político definiu. Então a tendência é de que ele venha para o nosso palanque, que para mim é uma honra. Eu tenho trabalhado isso o tempo inteiro, para que ele venha para o palanque, ele não se sinta à vontade dentro do nosso palanque, dentro da base de governo, todos os partidos juntos, PSB de Lídice, né, o próprio PDT, o próprio PT, que a gente possa estar... Você tem conversado com o Bebeto? Demais. Bebeto hoje tem eu sempre tive uma parceria, estávamos meio distantes, mas temos conversa como o Bebeto, como com o PT, com o deputado Rosenberg, né, como outros partidos, inclusive de centro-direita, né, combinado com o governo. Eu tenho conversado com partidos de centro-direita. Que são da base também. Que são da base do município, mas conversado com o governo. Prefeito, final do nosso programa, está finalizando. A gente agradece a presença do senhor aqui. O senhor vai retornar sempre. A casa é sua. Em nome de Barbosinha, eu estou dizendo que a casa é sua. E desejamos ao senhor sucesso na sua administração e que Ilhéus cresça cada vez mais como cidade, como cidadania, né? E como que nós tenhamos uma cidade próspera e que a gente se orgulhe da cidade que a gente mora, né? A gente não está talibã para defender que caia do avião. Agradecemos ao senhor e sua equipe, viu? Tá bom, muito obrigado. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês. Podem me convidar mais vezes para a gente discutir. Mas eu disse que 24 minutos tinha muito mais coisa para a gente falar. Mas a gente vai ter oportunidade. Barbosa, muito obrigado. Mas Barbosinha aqui, né? Estaremos aí juntos, né? Qualquer coisa que precisar, estamos também para esclarecer. Né? Isso é importante. As críticas construtivas é fundamental. Né? Porque eu não sou perfeito, nem você é perfeito. Nem perfeito. Perfeito só o de lá de maior, cima. Né? Então, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho de todos. Este foi o prefeito Mário Alexandre, no nossa estreia, nosso retorno no nosso Alô Cidade. Rui, muito obrigado. Na próxima semana estaremos aqui batendo um papo, conversando e trazendo informação e levando audiência também para o município de Ilhéus. Agradecemos a nossa TVI, tviplay.com.br. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.